A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8, navegando nesse quarto trimestre da CPAD em 2020. E eu espero que Deus em Cristo possa falar com você na aula de hoje. O tema da aula de hoje é um tema muito especial: Jesus, o verdadeiro pastor. Estamos navegando também no Evangelho de João. Gente, não deixa de ler o Evangelho de João com os teus alunos. É muito importante você ler a palavra de Deus, tá? E eu espero que você possa ser edificado em nome do Senhor Jesus e edificar também os teus alunos. Você, gente boa, nota 10, top das galáxias, que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita aí, se inscreve no nosso canal, passa sendo dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, teu joinha, deixa também o teu hashtag Glória a Deus. Com teu joinha você ajuda a gente a compartilhar a palavra de Deus, a alcançar mais vidas para Jesus, tá? Participe conosco, coloque aí os teus comentários. A gente tem um material muito especial que é o Facilita EBD, onde você vai encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical. Muito prático, acesse o Facilita. facilitaebd.com.br. A gente está comentando também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes, e você vai encontrar todo esse material aqui no link na descrição desse vídeo, tá? E eu espero que Deus em Cristo edifique você. É só clicar, acessar, navegar e ficar à vontade para a glória de Deus. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos, então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 desse quarto trimestre aqui da classe dos pré-adolescentes. Que lição especial! Chegamos no capítulo 10 do Evangelho de João. Gente boa, leia o capítulo 10 com os teus alunos. Temos algumas bases bíblicas já para a gente tomar como orientação para a nossa ministração de hoje, tá? Abra a tua Bíblia com os teus alunos em João capítulo 10, versículo 10 a 16. Faça essa leitura em sala de aula. Também observe o texto de Ezequiel, profeta Ezequiel 34 primeiro. Você vai perceber que Ezequiel também apresenta Deus como pastor lá no Antigo Testamento. E nós precisamos levar em consideração algumas coisas aqui. Primeiro vamos observar a figura do pastor no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a figura do pastor, a figura pastoral está presente na descendência dos filhos de Jacó. Os filhos de Jacó estão envolvidos no rebanho, de cuidar das ovelhas. Depois, você percebe que essa figura do pastor também está presente na monarquia. Davi era pastor e ele cuida do rebanho de Deus agora, que é Israel. Você percebe que o pastor também é figurado, é apresentado como rei de uma nação. Deus, diversas vezes no Antigo Testamento, especialmente através da boca do profeta Ezequiel, se compara como pastor. E Israel é o seu rebanho, Israel é o seu povo. Observe lá em Jeremias também, capítulo 3, versículo 15, que Deus fala através da boca de Jeremias, dizendo: eu vos darei pastores, no sentido aqui de reis, segundo o meu coração, falando para Israel, que apacentem com inteligência e com conhecimento. Que coisa linda que nós vemos aqui. E entendendo agora no Novo Testamento, nós encontramos um Jesus Todo-Poderoso se comparando com o pastorzão de todo o mundo. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Jesus é o bom pastor. Quando você lê o capítulo 10 de João, você percebe que Jesus se compara como o bom pastor. Você observa também lá no Salmo 23 que Deus é visto como o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Cristo utiliza essa figura de linguagem como o bom pastor, mas ao mesmo tempo ele se compara com a porta do aprisco das ovelhas, que as ovelhas têm que passar por essa porta para entrar no aprisco.
Cristo também se compara como aquele que protege as ovelhas, que é o papel do pastor, aquele que cuida, para que as ovelhas não possam ser roubadas, agredidas e para que elas não se percam. Lá em Lucas capítulo 15, você percebe lá naquela parábola do bom pastor, que Jesus é aquele pastor que vai atrás da ovelha perdida, e você é a ovelha perdida, eu sou essa ovelha perdida, ele nos resgata, nos restaura, e a gente entende isso aqui. Quando nós lemos capítulo 10, versículo 1 ao 5, e depois versículo 10, você percebe que Jesus se compara com a porta do curral. Ele é a porta. Ele é o único caminho, o caminho das ovelhas. Ele é a porta que cuida dessas ovelhas. Capítulo 10, versículos 7 e 9. Era comum naquela cultura de pastores escavarem uma rocha, um local onde eles poderiam esconder as ovelhas e tamparem aquela porta com uma pedra. Aquela porta de passagem era uma porta estreita. Cristo está dizendo que ele é aquela porta de proteção. Ninguém pode atacar uma das ovelhas quando essas ovelhas estão guardadas e protegidas, porque o pastor as protegeu através da porta. A porta era um lugar de passagem, era também um lugar de proteção. Cristo é o nosso lugar de passagem, ele é o nosso lugar de proteção quando nós estamos dentro do seu aprisco, fazendo parte do seu rebanho, como ovelhas de Deus. Avançando, a gente entende um pouco mais Cristo também se declarando como o bom pastor. Capítulo 10, versículo 11. Ele é o bom pastor, ao ponto das ovelhas reconhecerem ele pelo seu cheiro, reconhecerem ele por sua voz. A ovelha que pertence a Jesus é guardada por ele. Ele conhece as suas ovelhas. Ele dá carinho às suas ovelhas. Ele é aquele que alimenta as suas ovelhas. Você também é ovelha de Jesus. E o bom pastor é aquele que alimenta as ovelhas, mas ao mesmo tempo não se preocupa somente com o alimento, mas se preocupa em proteger as suas ovelhas dos lobos, do ataque do urso, do ataque do leão feroz. O bom pastor é Jesus. Ele nos protege da situação difícil. Isso não significa que você não está livre dos problemas, mas isso quer dizer que quando passamos pelos problemas, Ele está conosco cuidando da gente. E aquele que é pastor no Antigo Testamento, também como no Novo, é aquele que cuida, que protege, para que as ovelhas não possam ser saqueadas, roubadas. Cristo protege a sua igreja como ovelha. Você também é ovelha de Jesus, é guardado por Cristo. Passe essa mensagem para os teus alunos. Vamos avançar entendendo muito bem o que João está propondo para a gente aqui neste Evangelho, trazendo essa figura de linguagem de Cristo como pastor da igreja. O segundo ponto trata sobre o seguinte: ouvindo a voz do pastor. A gente precisa entender que o Evangelho de João foi escrito como uma resposta teológica para aquele período. Existia uma heresia que estava se agregando à igreja em dizer para os cristãos que os cristãos não precisavam ter a fé em Jesus para serem salvos, mas precisavam ter um conhecimento maior, se apegarem à filosofia grega para obterem a verdadeira salvação. Isso aqui João está combatendo. João está comparando isso aqui à voz do inimigo. E ele está dizendo que Jesus é o pastor e as ovelhas de Cristo não caem na cilada da voz do inimigo, mas seguem a voz de Cristo. Esse aqui é um argumento teológico que você precisa passar para os teus alunos. João capítulo 10, versículo 11, você percebe que a voz do pastor é uma voz que aponta para o Calvário. Não para filosofia, não para autopromoção, não para o conhecimento pessoal, mas um pastor que é Cristo olha para o Calvário. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele protege essas ovelhas, ele resgata essas ovelhas. Capítulo 10, versículo 14 e 15. Ele é o pastor, conhece cada uma das suas ovelhas, pois essas ovelhas pertencem a ele, e essas ovelhas conhecem a ele. João está trazendo um argumento tão bonito, demonstrando que quem é a igreja de Cristo não cai nessa cilada. Ele está escrevendo no final do primeiro século o seu evangelho. Então ele está demonstrando, se você é ovelha de Jesus,
Você não cai na cilada da filosofia desse mundo. Você não cai na proposta desse mundo, dessas teorias que estão surgindo. Mas você segue o Evangelho porque Cristo é o verdadeiro pastor da igreja. Se eu estou contribuindo com você até aqui, está dando para entender? Comenta aí. Você percebe que é importante seguir a Jesus. João está levantando a bandeira em dizer que aquele que segue a Jesus, ele não perde o caminho, ele conhece. Ele está comparando os crentes a ovelhas de Cristo. Ele está dizendo que os crentes conhecem a verdadeira voz do seu pastor, que é Cristo, e essa voz foi bradada no Calvário. Capítulo 10, versículo 3 e 4. Olha para o texto. Eu gosto de explicar a Bíblia para você. Você percebe que Jesus é o caminho, que Jesus é o pastor, ele é a porta, ele é aquele que está demonstrando isso para as suas ovelhas. E João está dizendo, gente, não tem outro caminho. O verdadeiro caminho é Cristo. É esse caminho que a gente deve seguir. Vamos avançar para o terceiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: o rebanho de Cristo. Capítulo 10, versículo 16, você percebe que Cristo olha não somente para aqueles que são judeus, mas olha também para aqueles que são gentios, aqueles que não pertencem ao seu curral, aqueles que não pertencem ao seu aprisco, aqueles que não fazem parte ainda do seu rebanho. São ovelhas, mas estão perdidas. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus nos resgata, o amor de Deus nos chama de volta para Cristo. E Cristo olha para os filhos de Israel, ama os filhos de Israel, mas ao mesmo tempo ama os gentios. Ele liberta o escravo, ele cura o paralítico, ele ama aqueles que estão enfermos, ele trabalha nos corações. Esse Cristo leva o evangelho aos gentios e ele ensina os seus discípulos a levarem esse amor aos gentios. E o que são os gentios? São aqueles que não são judeus. Isso é tão real que o Espírito Santo também é dado para aqueles que não são judeus. Eu e você, gente boa, somos gentios. Fomos alcançados como ovelhas de Cristo. E como ovelhas de Cristo, nós experimentamos dessa graça. Quando você lê o texto bíblico, por exemplo, lá em Atos, você percebe em Atos 2 que os gentios estavam lá, experimentam dessa graça, porque são judeus da diáspora. Quando você observa o texto bíblico em Atos capítulo 8, os samaritanos, que são gentios, também experimentam dessa graça. Quando você observa Atos capítulo 10, Cornélio, centurião romano, também é batizado com o Espírito Santo, porque se torna ovelha de Jesus. Quem é ovelha de Jesus conhece a voz de Jesus. Quando você observa Atos capítulo 19, os irmãos na cidade de Éfeso também experimentam essa presença do Espírito Santo porque são ovelhas de Cristo. E você pode finalizar a tua aula ensinando para os teus alunos sobre a riqueza de ser uma ovelha de Jesus, pertencer ao aprisco de Cristo. É a proposta de João. Ele está combatendo a heresia. Ele está demonstrando para o povo de Deus que quem não pertence a Jesus não conhece a sua voz. Por isso que segue o gnosticismo, que ele está combatendo. João defende o evangelho nesses dias. Nós precisamos também defender o evangelho. João é um evangelho altamente teológico e a gente precisa observar isso aí, tá? Que Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no teu coração. Se contribuir com você na aula de hoje, comenta aí, top das galáxias com a gente. Que Deus te abençoe. Te aguardo por aqui na aula de número 9. Uma aula muito especial, nós vamos estudar o capítulo 11 sobre a ressurreição de Lázaro. Acesse o Facilita EBD e até lá, se Deus quiser. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, em nome de Jesus.